Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao podcast Gentilmente Afiada, por mim, Camila França. Esse daqui vai ser o Manual de Sobrevivência Verbal no Mundo Corporativo. Um episódio por semana para te ensinar a dizer o que precisa sem perder a compostura. E no episódio de hoje, CNV. Isso é de comer? Bom, eu separei esse tema porque esse podcast, para mim, ele tem a principal objetivo, que é fazer a revolução na comunicação corporativa de vocês. Isso daqui, ele, óbvio, é mais focado no corporativo, mas não necessariamente vai ser usado apenas, né, no mundo profissional. Cara, isso daqui já me ajudou tanto nas minhas relações interpessoais, na minha vida pessoal. Então, eu julgo muito, muito importante. Por isso eu quero trazer esse compilado de episódios sobre comunicação, CNV, traduções e tudo mais. Bora! O episódio de hoje é sobre CNV e eu queria mostrar para vocês um pouquinho o que é a CNV. CNV é uma sigla que significa Comunicação Não Violenta. Eu tive contato com a CNV a primeira vez tem 2 anos. E foi através de um curso que é patrocinado aqui pela empresa onde eu trabalho. Foi uma sugestão muito amigável dos meus superiores, porque eu sempre fui vista como uma pessoa grossa, brava, objetiva, direta demais, sincera demais. E eu sempre achei que, cara, poxa, não é que eu sou grossa, eu só tô sendo direta. Não é que eu estou brava. Eu não tô brava, eu só tô falando normal. Eu só não tô enchendo a minha comunicação de frufru e de palavras satélite, sabe? Ao invés de eu, oi, tudo bom, fulano? Como que você tá? E seu filho voltou das férias? Nossa, eu vi que você viajou, me conta mais. Meu, eu não quero saber da vida da pessoa. Eu quero só que ela me apresente o relatório que ela me prometeu semana passada e até agora nada. É isso, entendeu? Eu só quero ser direta, só quero ir direto ao ponto para ter uma comunicação efetiva, ter o meu resultado ali e não ficar de embromation. Então, eu sempre fui essa pessoa, tá? E por isso até que eu me julgo assim muito com muita propriedade para falar, e até entendo quem diz que CNV é mimimi, é enrolação, é ter que pisar em ovos, é frescura. Eu vou te dizer, eu também achava isso, tá? Mas a gente tem que colocar os nossos pés na realidade e parar de ser só o reclamão e falar, o mundo não deveria ser assim. Cara, o mundo é assim e a gente tem que se moldar, sim, a ele para conseguir conquistar os nossos objetivos. E o meu objetivo é ter resultados efetivos no meu trabalho, na minha vida e em tudo mais, todos os âmbitos dela. E a CNV, ela se mostrou extremamente eficaz e necessária. Porque as pessoas, elas são sentimentais, as pessoas, elas são sociais. E quando você não age dessa forma, você é visto como antipático, você é visto como bravo, hostil. E por já ter praticado muito uma prática extenuante de traduzir as minhas falas em falas CNV compatíveis, eu tenho propriedade para ensinar e mostrar para vocês um pouquinho do que é essa nova realidade, para ajudar aí no contexto profissional de vocês, tá? No dia a dia. Bom, depois que eu fiz todos os cursos lá que me foram solicitados, eu tomei gosto por entender a CNV, porque eu vi na prática o quanto ela me ajudava a conquistar o que eu queria das pessoas, né? Por exemplo, tinha vezes que eu só ia cobrar mesmo e ia falar, fulano, cadê o relatório? E aí, eu percebia que essas pessoas, elas começaram a ter um pouco de medo até de mim, sabe? De me pedir alguma coisa e eu já responder de forma atravessada. Então, eu via que eu tava afastando os meus colegas. Isso é solitário, é até um pouco triste, porque você se vê meio que sozinho. Você
parece que é um repelente de gente. E torna o seu contexto social mais solitário mesmo. Fora que, quando você gera medo, medo é diferente de ser respeitado, tá? Quando você gera medo nas pessoas, elas não vão estabelecer networking com você. E eu vou te falar, networking no contexto corporativo é uma das mágicas mais poderosas que podem existir para você conquistar os seus sonhos, seus objetivos, suas metas profissionais. Bom, e a CNV não tem nada a ver com mimimi ou enrolação. Ela é realmente uma estratégia comprovada de você conseguir extrair das pessoas o que você quer. Eu gosto de separar ela em 4 pilares. O primeiro é a observação. Eu já vou falar os 4 e aí depois a gente destrincha, tá? Observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu vou me manter aqui nesse exemplo do preciso de um relatório do meu funcionário. Vamos lá, eu tenho um funcionário aqui que ele tá me devendo um relatório dos últimos meses de dados sobre projetos de suprimentos. E ele está atrasado, a gente tinha combinado um prazo e ele não cumpriu, ele desrespeitou. Bom, se eu fosse falar com esse cara do jeito que eu queria, eu ia falar: ô fulano, tudo bom? Lembra daquele projeto, daquele relatório que eu tinha pedido pra você e que o prazo era pra 1 semana atrás? Então, você não respeitou, né? Tá atrasado. Cadê? Isso na minha versão mais fofa, tá? Mas, de acordo com a CNV, a gente segue esses 4 passos para reestruturar essa mensagem e tornar ela mais empática, sem ser tão agressiva, sem gerar uma resistência no interlocutor. E por que a observação é o primeiro deles? Porque eu vou te falar, o mundo é das pessoas observadoras. As pessoas que observam o seu ambiente, o contexto ao seu redor, elas são muito mais bem-sucedidas, porque elas percebem coisas que os impulsivos não veem. Elas conseguem ler o mundo antecipadamente, prever coisas, prever riscos, prever situações que elas podem encontrar e já mitigar esses riscos e já planejar um plano de ação de forma que elas vão estar muito mais preparadas, né? E é justamente isso que a gente vai fazer aqui na observação. A gente vai fazer uma leitura do cenário. Então, vamos chamar de Jonas. Jonas é o nosso funcionário atrasildo. Exemplo. Jonas, eu percebi que a gente tinha feito um combinado de que você me entregaria o relatório de analytics, de suprimentos, na semana passada. Essa é a observação. Você não vai taxar o Jonas de incompetente e irresponsável, como nós queríamos. Vamos falar que era um combinado, é um fato, né? Você não vai falar: Jonas, você nunca me entrega droga nenhuma, você é um incompetente. Isso daqui é agressivo. Observação e fatos. Jonas, fizemos um combinado semana passada. Enfim, sentimento. O sentimento, ele é muito legal, essa parte esse pilar, porque ele força nós, pessoas que somos demasiadamente práticas e pragmáticas, a extrair nosso lado humano, que é raro acontecer, né? Corações de gelo. Ele retira nosso lado humano e começa... Quando a gente demonstra essa humanidade, uma certa até vulnerabilidade, a gente gera comoção no outro. E isso faz com que ele se torne muito mais propenso a fazer o que a gente quer. Então, cara, isso daqui é estratégico, gente. Presta atenção. Fase 2 dessa frase, né? Reestruturando. Então, eu fiquei numa sensação, Jonas, de insegurança mesmo, sabe? De desconfiança, porque eu não pude contar com você no cumprimento daquele acordo. Então, eu fiquei, né, insegura.
fiquei desconfiada, me senti dessa forma, né? Pronto, você já demonstrou uma vulnerabilidade. Jonas, agora vai ser uma missão de vida para ele cumprir com aquele acordo, entendeu? Óbvio, já não cumpriu, já tá atrasado. Mas agora ele vai fazer de tudo para remediar, porque você não é mais o algoz que tá imputando nele a culpa completa de toda a situação. Agora você é a pessoa fofa e gentil que está demonstrando vulnerabilidade. Entende? Que é humana. Gente, isso aqui é mágica. Pilar número 3, que era a necessidade. Aí aqui é onde você coloca o Jonas contra a parede de maneira delicada e, né, não agressiva. E fala pra ele o que você espera dele, né? Bom, eu precisava que esse relatório, Jonas, ele fosse entregue no máximo daqui 2 dias, ou no máximo até amanhã, sabe? Pra gente não ter mais nenhum tipo de prejuízo a esse respeito. Pedido. Pilar número 4. Posso contar com você para essa tarefa ou para essa missão? Gente, Jonas vai ser o funcionário mais dedicado que você vai ver nesse último dia. E é isso, pessoal. Esse foi o episódio CNV. Isso é de comer. E espero que vocês acompanhem os próximos episódios do podcast Gentilmente Afiada. E se quiser, me manda o seu caso de comunicação, onde você não soube direito como falar aquela frase que poderia soar agressiva de uma maneira mais empática, porque aí isso daqui pode virar um quadro e eu venho trazendo algumas traduções para vocês. Não esquece de assinar também a newsletter aqui no Substack para um conteúdo extra, mais íntimo, mais reflexivo do meu contexto profissional. E nos vemos no próximo episódio.